Olá, tudo bem? Alexandre Correia, mais um nosso podcast, gravando com um amigo. Nós só trazemos amigos, né? Mas esse é muito especial. É um sujeito delicioso. É o Vini, personal trainer, uma figura extraordinária lá da nossa igreja São José. Grande Vini, como é que você está, velho? Grande mestre Alê, obrigado tudo bem? Que você veio. Obrigado pela oportunidade, espero ajudar vocês aí obrigado que você nesse veio. programa bacana. Vini, não tem roteiro. Tá bom. Então, falar da tua vida. O que interessa aqui é você. Conta a tua vida, você nasceu aonde? Tá, meu nome é Vinícius, né? Então, eu venho de um bairro da periferia aqui de São Paulo, chamado São Mateus. Você não é candidato a nada, né? Nada, não. Todo mundo fala de periferia. Pelo amor de... Não, eu falo essa história de periferia porque... Não, é brincando. Não, porque a galera de vez em quando brinca, tal, pô, não sei o que, tal. Que hoje me vê assim, né? Hoje eu sou personal trainer, eu trabalho, nas principais academias de São Paulo, que são as Reeboks e a Bodytech Iguatemi. Eu, semana passada, acabei de fazer 21 anos de casa na Reebok. Então, que legal. 2003, eu tive a oportunidade de entrar lá. Praticamente você nasceu lá, né? Não, então você isso que é maluco. É quase isso, né? Estou com 46 anos agora tal, e a minha história como personal trainer ela é um pouco tardia, tá? Então, por que eu estou te contando essa história sobre São Mateus e morar num bairro periférico? Eu cresci basicamente com 30 amigos nessa região, e como não chega a oportunidade, não tem muito o que a gente fazer nela, eu tinha um pouco de facilidade na escola com dança. Então, imagina o seguinte, ia ter a quadrilha da escola e aí precisava de garotos para dançar lá no prezinho, não sei o quê. E eu sempre tive muita facilidade com isso, né? Então, por isso que eu até me tornei personal trainer. Mas a grande virada na minha vida nesse caso foi porque, normalmente, quando a gente nasce aqui no Brasil, qual é a primeira coisa que a gente ganha de aniversário? Meu pai, santista, roxo. Camisa do time. Do time. Então, com 1 ano de idade, eu ganhei a camisa do Santos, quer dizer, o uniforme completo do Santos pelo meu pai. E a minha avó deu o uniforme do Corinthians. Não, o menino vai ser corintiano, não, o menino vai ser santista. Não, total. E aí, o que maluco nisso? Nunca tive facilidade com bola. Então, a gente jogava bola na rua, tal, sempre tive um pouco de dificuldade. E quando chegava na escola, na hora da educação física, eu tinha, assim... facilidade um pouco com voleibol. Eu tive ginástica olímpica, que eu fiz no colégio do SESI, que é um colégio industrial. A indústria do ABC, porque São Mateus fica bem próximo à região do ABC. E lá, esses colégios bancavam a gente, que ou você era do colégio estadual ou você fazia SESI. Você tinha pouquíssimos colégios particulares na época, né? E... numa dessas apresentações de quadrilha, dança do final de ano, não sei o quê. E você está falando lá em São Mateus? Sim, ainda 1988. O nome do teu pai? Carlos. E a tua mãe? Beth. Estão vivos? Minha mãe falecida. Tá. A minha mãe faleceu, com 38 anos de depressão. É? Então, imagina, eu tinha 19, a minha irmã com 17, uma filha de 1 ano, e meu irmão com 12, e a gente perdeu para a depressão a minha mãe. E, meados dos anos 90, a gente não tinha ideia do que era essa doença. Sem dúvida. Lá, a gente não tinha informação. Então, a gente pensava que era coisa de macumba. É um pouco essa questão da ignorância que a gente tem hoje ainda em alguns lugares, a gente acaba tendo lá. É uma crença popular que o camarada que tem alguma deficiência, que é uma deficiência, né? Não é doente. Não, ele é doente, ele precisa ser tratado. Sim. E precisa encarar isso dessa forma, né? Então, naturalmente. Então, o que aconteceu? Com essa facilidade, um pouco de dom, de não sei o quê, pintou a oportunidade de eu, com 10 anos, fazer uma escola de dança. Sim. Jazz. Então, imagina o seguinte, esse garoto é tão... E homem pensou... Lá em São Mateus. Em São Mateus. Um homem pensar em querer dançar balé, tudo ele ia ter apoio. Então, sabe quando você tem aquela coisa do garoto que vem, que entra num projeto social, que toca violino e vai para a Filarmônica de Berlim porque ele é muito talentoso? Para esse garoto ir para a Filarmônica de Berlim, passaram-se pelo menos 150 garotos nesse projeto. E desses 150, um foi para Berlim, mas conseguiram tirar 15, 20 dessa vida e deram uma possibilidade dessa pessoa fazer uma boa faculdade. É muito difícil, é muito selecionado. Então, eu acabei sendo um desses 20. Só que
para dança só tinha eu. Então, o que acontece? Por causa da dança, eu acabei saindo do bairro da periferia, e conhecendo lugares, pessoas que me deram cultura, Mas arte. essa dança você fazia com uma escola? Sim. Quem era essa escola? No caso, era a escola da professora Madalena. Então, era Madalena Dancers na época. E depois eu acabei estudando com bolsa de estudo num colégio particular, porque eu dançava. Bacana. Então, foi no Colégio Santa Isildinha, com a Patrícia. Onde é o Santa Isildinha? Lá em São Mateus ainda. São Mateus também. Tudo lá. E aí chegou um momento que, assim, qual era o sonho do meu pai? Que eu fosse jogador de futebol e administrador de empresas. Aí meu pai falou, você quer dançar balé? Legal, cara. Só que eu não vou dar 1 centavo para você. Então eu falei, pai, eu só tô te comunicando que eu preciso, que vou dançar balé. Que é um dom que eu tenho, é uma facilidade, isso aqui tá me abrindo o mundo. Eu gosto. E eu curto. E o que aconteceu? Próximo aos meus 19 anos, eu prestei concurso público. Você estava estudando? Balé, normal. Não, eu terminei a escola, Santa que Isildinha, colégio. Tá. E quando eu me formei... Você falou Santa Isildinha, legal. Tudo tranquilo. Eu fiquei 1 ano sem estudar porque eu quis prestar para trabalhar como bombeiro. Então eu fazia a faculdade da USP, Barro Branco, não passei, graças a Deus. E meu tio, que é bombeiro, falou, cara, não vai fazer isso, brother, não vai. Você dança balé, brother. É fria, sai dessa. Então durante 1 ano eu fiquei tranquilo. E aí eu me preparei para fazer um concurso público, porque a cidade de Diadema tem uma companhia de dança profissional aí, que chega e você recebe salário como médico, como advogado da prefeitura, não sei o quê. E qual que era o combinado dessa companhia em Diadema? Que ela existe até hoje, agradeço bastante eles. Toda quarta-feira a gente tinha que sair do centro cultural que a gente ensaiava no Teatro Elis Regina lá de Diadema, e eu tinha que visitar uma comunidade e usar a dança como estratégia de educação para atender as crianças da favela da Vila Conquista. Serviço voluntário. Não é serviço voluntário, era o serviço pago da prefeitura. Ah, tá. Só que aí eu tinha toda uma carreira artística por fora, tal. Então, acabei que com 19 anos de idade, eu passei nessa companhia e eu ganhava igual salário de advogado ou médico. Hoje deve ser, sei lá, então de uns 10 mil reais. Imagina você com 19 anos. Aí eu cheguei com a carteira assinada para meu pai e falei, pai, tá aqui. Demorou, tal, mas, virei bailarino, tal. Profissional. E fiquei vivendo disso ali durante 10 anos. Então, dancei na companhia de dança de Diadema, fiquei lá 3 anos. E aí depois, saí da companhia e fui fazer musical. Dancei com a Cláudia Raia, fiz musical, com o Wolf Maia. Eu não sabia dessa tua vida profissional. É isso, então, é justamente isso. A galera, você está aqui para contar. É justamente isso. Tanto legal, que a galera, bacana, uma coisa que tem um filme muito bacana chamado Billy Elliot, não sei se você já chegou a ver, ele é um filme dos anos 2000, que ele conta a história de um garoto que o pai trabalhava numa mineradora na Inglaterra, meados dos anos 80, e o sonho do pai que era o moleque que fosse fazer boxe. Só que ao mesmo tempo que tinha aula de boxe para as crianças neste lugar, tinha aula de balé para as meninas. E aí conta a história justamente disso. Só que em vez de eu lutar boxe, meu pai queria que eu fosse jogador de futebol. Então a galera me chamava de Billy Elliot de São Mateus. Que legal. E aí o que aconteceu? Você virou santista ou corintiano? Não, por incrível que pareça. Não, assim, eu gosto hoje do futebol. Então se você me chamar para ir ver o Corinthians, eu vou. Santos, eu vou. Mas o divisor de águas, assim, que pro meu pai foi, uma bênção que... Por causa da dança e por causa dessa história de eu estar depois... Porque aí deixa eu só contar um pouquinho sobre como eu saí da dança. Fala o que você quiser. Tá? O programa é teu. Você sai da arte no Brasil porque eu estava na época com 23 anos, fiz faculdade de educação física, que era uma coisa próxima do que eu trabalhava profissionalmente, e... Porque era o corpo, não é física. Sim. E aí você tem vida de atleta. Um bailarino profissional hoje, ele vai ter uma carreira estourando entre 30 e 35 anos. E aí, quando eu olhava meus amigos de 30 a 35 anos, que eram os caras experientes da época, os caras não tinham um apartamento, não tinham um carro. E aí eu falei, cara, viver de arte no Brasil... você é músico, você sabe o quanto é difícil. É difícil. Então, você dança 2 vezes, você dança na vida e dança na arte. Eu falei, cara, quer saber de uma coisa? Quando eu acabou o musical que eu trabalhei com o Wolf Maia, me pintou uma oportunidade de eu estagiar. Eu estava me formando em educação física, estagiar na Academia Biorritmo. E hoje, fiz uma aula teste na época.
na Biorritmo Paulista. Quem me deu emprego hoje é o dono de tudo isso, que é o seu Edgar Corona, que é um cara que eu devo muito, assim, que ele chegou, olhou, abraçou e falou assim, cara, você é bom, garoto, e por quê? Eu trabalhava com spinning lá na academia. Porque com essa história do balé eu não ter dinheiro, o que acontece? Eu não tinha dinheiro para pegar ônibus. Então, o que eu usava full time? Bicicleta. Então, eu sempre, desde muito pequeno... Encontrei uma vez na Bienal, você estava de bicicleta, de bike. de bicicleta, justamente isso. Porque eu falo que a bicicleta me tirou de São Mateus e me levou para o mundo, né? O pedalo já tem 35 anos e, basicamente, foi através da bicicleta que me fez conhecer também pessoas, conhecer lugares no mundo e tal. E, pô, eu até esqueci, eu tenho um livro que eu ensino pessoas a pedalarem. Então, criei uma metodologia. Escrevi esse livro. Como é que se chama? Ele chama Método Bike, a Sua Vida em Equilíbrio. Tá. Porque você tem esse livro, ainda está editado? Físico, tá editado. É. E, pô, dei mole, devia ter trazido. E o que acontece? Fala Todo de novo mundo depois o nome do livro. Tá, ele chama Bike, Sua Vida em Equilíbrio. Tá na que livraria, conta, tá? Sim. Conta a história do método Royal Cycle. Por que Royal Cycle? Porque todo mundo que faz aula comigo eu tento ao máximo possível tratar como realeza. Então, imagine o seguinte, da mesma forma que a gente pagou o autoescola uma vez na vida para aprender a dirigir, seta, aquela maldita da rampa que a perna esquerda tinha vida própria na embreagem, você precisa do mínimo necessário para você pilotar um carro com segurança na rua, certo? Existe isso para bicicleta? Não. Aí começaram a se criar ciclovias aqui, com a Haddad. A rampa existe, mas não tem nada, ninguém fala como faz com a bicicleta. Então eu brinco com a turma que bicicleta é como a gente vê o filme do Mad Max. Todo mundo se bate, todo mundo chuta, todo mundo xinga. A Tina Turner só falta ela cantar. E o ciclista, muitos dos ciclistas, eles acham que eles são o sol do trânsito. Só porque o cara é carbono zero e que não sei o que tudo tem que girar ao redor deles. E não, cara, tem que respeitar o pedestre, tem que respeitar, sabe, tem que ter essa equação. E hoje o que falta pra gente é um programa de educação em cima dessa história da bike, né? Então, por causa de toda essa minha vivência com a bike, lá atrás, quando surgiu o spinning no Brasil, que foi meados de 2001, 2002, hoje um dos meus melhores amigos que eu tenho como irmão, que é o Gilberto Ambrogi, ele era o cabeça do spinning. Giba, ele é professor de educação física e para mim foi um cara assim, foi como se fosse um norte que eu tive na minha carreira. Quando eu entrei na Biorritmo, que o Edgar falou assim, vamos colocar esse garoto aqui para estagiar, tal, eu vi o Giba dando aula de spinning. E aí, por exemplo, assim, sala cheia, pô, imagina um super profissional de educação física. Para mim é um dos melhores que eu já conheci até hoje. E aí, bem nas primeiras semanas, ele falou assim, Vini, talvez você vai ter que substituir minha aula aqui de spinning, estou te ajudando, mas eu vou para Bali surfar. Eu falei, como é que é? Bali. Um professor de educação física vai deixar suas aulas porque o cara tem dinheiro para ir pagar uma viagem, porque, pô, a média salarial hoje, o teto básico de um professor de educação física, hoje esse cara ganha R$2,5 mil por mês. Eu falei, não é nem um terço da passagem. Aí quando foi ver, ele trabalhava como personal trainer, pô, e assim, também era um cara que fez faculdade de odontologia por causa do pai, mas sempre gostou de bicicleta, então foi campeão brasileiro de mountain bike e tal. Eu falei, cara, é aqui que eu quero ficar, brother. Bem negócio. É aí que eu quero. Porque, Ale, uma das coisas que sempre me ajudou muito... Tudo na vida tem um negócio, né? Um encaminhamento, né, Vini? Sim, mas de tudo disso assim, que eu levo de vida desde muito pequeno, eu sempre tentei trabalhar com os melhores. Então, quem que é o melhor da dança? Então, fui atrás dessa galera lá. Quem que é o melhor da educação física? Quando eu cheguei, era o Giba. E sempre eu tentei... Sabe o que é, Vini? Eu acho que você teve a humildade de reconhecer o cara que era bom. Porque, às vezes, tem um camarada, o profissional também, que não se acha ele o melhor, né? Sim. Eu acho que não era o teu caso. Você teve a humildade, até isso Deus te ajudou. Você teve a humildade de reconhecer o outro. Sim, porque... E seguiu a carreira do outro, lógico, né? Porque é maluco, Ale. Seguiu Quando uma você linha, pensa, né? Antes de eu me tornar profissional na dança, eu participei de um elenco de uma companhia que tem festivais de dança, né, pelo Brasil, e tem uma empresa chamada Promodança. Essa empresa montou o que eles chamavam de companhia estável do elenco Promodança. E aí, pegavam 16 bailarinas e 16 bailarinos. Você acha que tinha os 16 caras para fazer parte de um grupo de dança? Não tinha. Só que desses 16, tinham 4, pelo menos,
que era aquele garoto com muito dom, o Neymar da dança, que o cara poderia muito bem sair dessa companhia e dançar hoje no Royal Ballet ou no American Ballet. E aí o que acontece? Desses 16, eu era o único que não era bailarino clássico formado, porque você vai atropelando as coisas. Eu ia te perguntar isso. Você chegou a dançar clássico ou não? Foi justamente nessa companhia. Foi o único lugar que me encaixaram para dançar clássico. Cara, e dançar clássico, você tem que ter um trejeito todo mais suave, você tem que ter uma elegância para dançar clássico. E o troglodita, não tem como, né? É o Shrek querendo dançar com roupa colada. Não deu certo. Mas olha que história maluca. Eu nunca tive troglodita super... é bom, hein? Sim, mas eu nunca tive super dom. Sabe quando você pega um músico que o cara tem ouvido, que o cara tem uma voz... E o cara não emplaca? Porque o cara acha assim, puta, eu já sou talentoso e eu não preciso de mais nada. Desses 4 garotos da época que eram muito bons, apenas um emplacou. E dos 16, 3 conseguiram se profissionalizar. E eu fui um dos 3. Aí a galera, como você conseguiu? Eu falei, cara, porque se eu não tenho... Acho que você se interessava mesmo. Né? Não, porque você tem que ser esforçado. Tudo na tua vida você tem que colocar força, energia. Persistência, então, vontade. É justamente isso. Ter prazer em fazer. Eu acho que tudo isso é bom, né? Porque não adianta você ter dom se você vê hoje o Rafael Nadal se aposentando ontem. Ele era um cara super ultra talentoso? Não, sempre foi muito esforçado. Como o Cristiano Ronaldo. Não é talentoso, é esforçado. É forçado. E aí chega. Entendeu? Então é... Vai falando que tá bom. E daí, você chegou a fazer biorritmo? Então, fiz biorritmo, fiquei lá trabalhando... Você fez com a Cláudia Raia, você fez em vários do Wolf Maia, né? Sim, fiz esses musicais. Aí, o que aconteceu? Quando eu vi meus amigos... Quais musicais você fez, você lembra? Eu fiz Blue Jeans, fiz o Beijo da Mulher-Aranha com a Cláudia. Aí dancei com Criança Esperança, dancei com sertanejos na época, porque era o que mais dava dinheiro. Então, dancei com o Zezé de Camargo e Luciano. A turma te chamava? Não, só acontece com a história com o Zezé... ou o Wolf Maia que botava você, não? Não, a gente fazia teste. Tá. Então, imagina, o Beijo da Mulher-Aranha, por exemplo, foram aproximadamente 500 atores bailarinos para fazer... para ficar 11. E aí, por exemplo, tem muito essa coisa do biotipo físico. Então, Beijo da Mulher-Aranha, eu vou dançar com a Cláudia Raia. A Cláudia Raia tem 1,80 m. Então, chegou um momento que foi secando, deixando, ficando... Aí ficaram, tipo, 50 homens. Eu só fiquei entre os 11 porque eu tinha mais de 1,80 m. Porque na hora do lado da Cláudia... Sim. E que foi justamente o caso contrário que me aconteceu. Ela dançava bem, né? Dançava super. Bem. Foi uma das melhores profissionais que eu já trabalhei na minha vida, disparado. Ela, o Miguel Falabella, toda essa galera. E no musical seguinte, que era a Bela e a Fera, aí na primeira sequência de passos, que eu já trabalhava já com a mesma empresa, que era a CI, eles me dispensaram. Eu falei, pô, mas calma, eu tô com vocês há 3 anos. Eu falei, cara, a gente precisa de bailarinos morenos e baixos. Aí eu sou loiro e tenho quase 1,90 m. Você tem cara de príncipe da Bela e a Fera. Você não pode ser bonitão igual a Bela. Então isso foi um fator crucial para eu abandonar a carreira artística. Né? Porque o que acontece? Não importa se você é talentoso, se você é bom, é o biotipo físico. Então eu falei, cara, acaba minha carreira aqui artística e agora eu vou me dedicar à educação física. E aí o Giba foi viajar, você ficou no lugar dele? Dei aula, as aulas para ele, e aí eu fui começando a ganhar uma turma, tal, ficar na Biorritmo e assim. Você já estava formado, lógico. Eu entrei na Biorritmo faltando 2 meses para me formar. Sim, já estava formado. Sim, na hora que você foi dar aula dos alunos que ele te deixou até viajar, já estava formado. E aí, como é que a coisa começou a acontecer? O personal trainer que você faz hoje? Que você faz isso hoje? Sim. Hoje meu carro-chefe é personal, né? E o que você dá aula também? Sim, academia, eu tenho 21 anos de carteira assinada hoje. Quem você conhece tem 21 anos de carteira assinada na mesma empresa. É verdade. Porque... Nesse ramo de atividade. Sim. Né? Sim, não. Importante. Assim, numa academia, né? Então, você para pensar, eu fiquei 2 anos na Biorritmo, e aí chegou um momento que eu tive... por ser artista e tudo mais, eu tinha uma forma de atendimento, uma velocidade, não sei o que minha chefe não gostava muito. Então, o que aconteceu? Eu acabei... Não gostava? Não gostava, porque eu era acelerado demais, não sei o que. Gente, vai entender. Coisa de ego, cada um. Então, eu trabalhei lá, aprendi muito lá, e aí eu acabei sendo dispensado pela Biorritmo, por essa chefe, né? Porque eu não me adaptava às regras da empresa.
Não importava que eu lotava 3 aulas seguidas. E então, basicamente, o que eu trabalhava bastante lá? Dei aula das modalidades de ginástica gerais, ginástica localizada, aula de abdominal. Mas o meu carro-chefe normalmente era a história da bike, porque eu sempre pedalei bastante, então eu conseguia trazer de fora uma lição para dentro da bike indoor. E eu trabalhava muito com alongamento. Porque o que acontece? Alongamento é uma arte, Ale. É como música, você tem que entender para dar aula. Eu tenho extrema facilidade. Então, comecei a dar aulas de alongamento na academia, porque eu trouxe do balé, eram 10 anos fazendo balé. Então, assim, pô, você sofre bastante, aprende muito com o corpo, toda a técnica, só que você não tem a ciência por trás. Então, meados de 2005, eu fiz uma pós-graduação em exercícios corretivos posturais mais flexibilidade. Então, imagina que tudo que eu tinha de experiência de vida artística, esportiva, quando veio essa pós-graduação, eu fiz a fusão das duas coisas. E eu me tornei um exímio professor de alongamento. Então, hoje, o meu carro-chefe de aulas de personal, eu dou treino de alongamento. Porque nosso corpo ele tem 6 capacidades físicas. Então, imagine o seguinte, para você que está ouvindo a gente. Se você é mulher, imagine que eu tenho que te preparar para um baile de gala, que você vai receber o prêmio como a mulher do ano nessa festa. Eu tenho alguns itens para preparar essa mulher para ser a mulher mais linda. Fala para o tá? pessoal. Então imagina o seguinte, desses 6 Isso itens... é importante. Então imagina que eu tenho um saldo, sei lá, vou colocar um saldo fictício, tá bom? Você tem 50 mil reais para se tornar a mulher mais linda da festa para você receber seu prêmio da mulher do ano. Eu posso chegar a gastar esses 50 mil reais num único vestido? Não. Eu tenho que separar para o vestido, a bolsa e o sapato, para a joia e o principal, para a maquiagem e para o cabelo. Senão a mulher não vai ser a mulher mais bonita da festa. Então, com o nosso corpo hoje, o que basicamente acontece? Todo mundo treina, dessas 6 capacidades físicas, todo mundo basicamente treina 3 delas, que são as capacidades estéticas. Então, a pessoa vai treinar força e resistência muscular na musculação e ela vai treinar o aeróbico para emagrecer. Então, o que acontece? Se a gente coloca nosso corpo numa balança, a grande maioria das pessoas tem o corpo desbalanceado. Porque se dedica muito a essas 3 capacidades, e as outras 3 que normalmente a pessoa não trabalha, é onde acontecem as lesões. Então imagina que 80% das lesões que a gente tem com o corpo hoje está diretamente ligado a músculos profundos. O que é isso? Você tem músculo que você executa movimento e você tem músculo que você estabiliza movimento. Então a pessoa vai ter uma dor na coluna. Aonde vai doer? Lombar, porque é base. Então, toda a musculatura profunda que abraça vísceras e órgãos e sustenta a tua lombar, a gente nunca trabalha porque ela não é estética. Então, por exemplo, você vai machucar o ombro, os manguitos rotatores, você vai machucar o joelho, que acontecerá uma rotação, uma torção em cima do joelho, não é um músculo que vai executar o movimento, e sim que vai estabilizar. Então, como é que a gente treina esses músculos? Basicamente com exercícios de equilíbrio. Hoje, qual é o item que mais faz idoso morrer? Queda. Porque ele desequilibra e ele tropeça e ele cai. Aí fratura quadril, que já está com osteoporose, artrose, fratura, esse quadril vai levar dias, meses para curar, essa pessoa fica numa cama deitada, fica enferma, pega uma pneumonia e vai embora. Então, você tem, dessas 3, o equilíbrio corporal que ninguém treina e a flexibilidade. Você vê que, por exemplo, assim, o que acontece, por que o povo oriental normalmente consegue envelhecer bem? Eles sempre estão treinando alguma coisa junto com flexibilidade e mobilidade corporal. Eles não treinam força. São exercícios com o próprio corpo, mas de muita amplitude corporal, porque eles precisam estar ágeis, precisam estar flexíveis. Você precisa de uma cama, de alguma coisa para fazer isso? Não. Não. Você faz isso? Com 2 colchonetes no chão. 2 colchonetes no chão. Então, basicamente, eu tenho uma metodologia de aplicação para essa aula de flexibilidade que funciona da seguinte forma. Você já fez massagem relaxante em algum lugar da sua vida? Já fez, não fez massagem relaxante? Ela não tem um mapa anatômico. Você começa normalmente de costas, a massagista vai soltando toda a musculatura posterior do pescoço, solta a coluna, pega a posterior de coxa, chega nos pés. Solta panturrilha, pés, não sei o quê, vira de frente. Solta parte da coxa, abdominais, peitoral, braços, volta para o pescoço e você vai embora. Então, existe uma leitura anatômica também disso para esses músculos
para você treinar flexibilidade. E não é que você vai treinar, e normalmente a pessoa associa o alongamento a muita dor. Porque são poucas pessoas que conseguem alongar sem machucar a outra pessoa, porque a pessoa não tem experiência. Então imagina, hoje eu tô com... Da Reebok eu tô com 21 anos. Só na Reebok eu tenho mais de 9.000 aulas de alongamento, que eu já dei, que fica lá cadastrado com nossos créditos. Então sabe quando você vai num lugar que tem, de novo colocando a história da massagem, vai ter uma mulher que vai passar só óleo em você, vai ter uma mulher que vai te apertar, que você vai sair mais dolorido do que chegou na massagem, e sabe quando aquela mulher tem aquela pegada que tipo assim, meu, tô saindo daqui melhor? O alongamento funciona da mesma forma, Ale. Então, a dificuldade clássica do alongamento, ela está diretamente ligada ao quê? A tua sensação de dor. Tá. Então, Vini, uma pergunta de leigo. Esse alongamento, você faz o corpo inteiro. Tudo que você está falando, você faz. Agora, isso demora o quê? Quer dizer, a sessão clássica leva uma hora. Sempre a mesma coisa? Não, você tem, através desse Quanto primeiro... tempo isso demora? Uma hora, uma sessão de uma hora. Uma hora. Mas isso aí é um alongamento. E precisa fazer quantas vezes? Uma vez por semana. Você está bem. É isso. Eu brinco de vez em quando que é tipo Vini cartomante. Uhum. Eu tiro sua dor, mas não trago o amor de volta. É isso. Boa. Por quê? O amor não vem. O amor, eu tiro a dor, mas eu não trago o amor de volta. Mesmo com dor dolorida, você faz? Porque o que acontece? Você precisa de um laudo médico? Não. Você já faz a coisa normal. Mas é porque... Qual é o grande segredo? Eu nunca ia aos extremos. Então, por exemplo, assim, qual é o clássico erro da pessoa de alongamento? A pessoa vai olhar um espaldar na sua frente, em vez de ela colocar o pé lá embaixo, ela já quer fria, plá, colocar o pé lá em cima e fica com aquela posição toda troncha. Então, da mesma forma que Champions League. Ele acha, né? Como a gente brincou aqui, Ele acha. Essa pessoa dia foi uma lenda e hoje ela não passa de um mero boato, mas ela acha que ela consegue, entendeu? Então, Ale... Da mesma forma que a gente mensura na musculação o peso como referência de intensidade, então você não vai chegar e vai fazer um bíceps logo de cara com 20 quilos. Você vai começar com 3, vai ter uma adaptação fisiológica, 5, e você até pode chegar no 20. Há necessidade de você fazer um bíceps com 20 quilos? Não. Não tem. Você precisa deixar o corpo ativo. Com alongamento é a mesma coisa. Só que como é que a gente vai mensurar isso? Eu sempre coloco que uma nota 0... nada de dor, 10 está uma dor insuportável. Então, toda a minha aula, eu flutuo entre uma nota 5 até no máximo 7. Porque a pessoa precisa sentir que ela vai soltar a musculatura e ela não vai sair mais dolorida do que chegou. Tá. Porque senão você começa a brigar com... Tem problema de idade, Vini? Não, pelo contrário. Pode ser de 80, de 90, de 10, de 20, Flexibilidade é uma coisa que, por exemplo, eu trabalho já em parceria há muitos anos com um dos melhores médicos ortopedistas do país, que é o Dr. Marcelo Filardi. Pô, papa do joelho aqui no Einstein, não sei o quê. E ele me indica pacientes de 11, 10 anos, que está no primeiro estirão de crescimento, até uma senhora de 80. E lembra, isso é um item de toda essa história que eu falei com o corpo dos 6 itens. Então, lembra, a grande maioria dos personagens vai trabalhar você com musculação, com força, resistência aeróbico. Poucos profissionais vão te dar um treino de flexibilidade, equilíbrio corporal e coordenação motora para trabalhar tudo isso. Então a gente brinca um pouco. Onde cai essa história da coordenação? Todo mundo está assim. Isso é questão de postura, certo? Exato. Então não é que a pessoa não tem força para manter, ela não tem a coordenação de lembrar que você tem que estar sempre... É um condicionamento. Porque isso precisa aí, que a gente chama, Ale, do sistema vestibular do corpo. Vamos lembrar daquela história que eu te falei da embreagem do pé esquerdo no autoescola? Você lembra que quantas vezes o carro morreu para você tentar tirar o seu carro manual numa rampa, numa subida? Você não tinha condição de coordenar e tomar conta da tua perna esquerda. Depois que você aprendeu o movimento, você atende o celular hoje e a perna esquerda se movimenta sozinha, certo? Esse teu futuro paciente, ele tem que ir lá na academia? Você faz Não, em algum eu posso lugar? também fazer atendimento. Você vai na casa do cidadão, se sim. precisar? Eu preciso de 2 colchonetes. 2 colchonetes. Basicamente 2 colchonetes. Se a pessoa tiver um espaldar, aí é ouro sobre azul. Entendeu? Mas a academia, qual é o grande diferencial? Eu posso comparar com o médico. Eu posso operar em qualquer hospital? Posso. Mas se eu tiver o Einstein e o Círio do meu lado, os corações brilham, né? Por exemplo, na Reebok, tem um equipamento que é a cadeira de inversão.
Essa cadeira de inversão, para mim, foi uma das maiores revoluções. O que é isso? Eu chamo de soninho do Batman. Por quê? Eu aplico toda a sessão e eu termino essa cadeira de inversão. Imagina o seguinte, que eu coloco os seus pés numa mesa, eu amarro os seus pés e aí eu faço a inversão do seu corpo 180 graus, cabeça para baixo. Esse exercício, o cara que criou isso é um americano e ele foi na Reebok dar curso pra gente. Ele foi baseado em cima da posição de invertida da yoga, que já existe há 2.000 anos, né? É uma técnica milenar, que ajuda muito no retorno venoso das pernas, só que o que acontece? Você tem muita pressão intra-articular, comprimindo pescoço, coluna e tudo mais. O que essa cadeira faz? Como você está amarrado pelas pernas, na hora que eu faço esse trabalho, você cria espaços em todas essas duas articulações. Então imagina, eu meço 1,87 m, eu saio dessa cadeira com quase 1,90 m. Porque eu tiro toda a compressão. Por exemplo, não morreu ninguém até agora. Não. Mas algumas pessoas já ficaram presas de castigo. Eu falo, você me maltratou, não sei o que, eu vou deixar você de castigo, eu vou embora. Menino, não morreu ninguém até agora. Mas é um equipamento muito diferenciado. Funciona dentro do trabalho que você faz. Sim. É uma ferramenta boa para ajudar você no trabalho que você está fazendo. Sim, especificamente no alongamento, mas não só para ele. Então, por exemplo, a pessoa fez um treino super pesado de musculação. Essa cadeira veio muito mais nesse sentido, que tipo, a pessoa foi lá e agachou com 100 quilos. Então, todas as vértebras estão comprimidas, quadril comprimido, e a pessoa fica meio achatada, parecendo que ela saiu do desenho do Pica-Pau. Quando você vai nessa cadeira, o que acontece? Você fica 3 minutos. São 5 respirações bem tranquilas, não sei o quê. Você sai, porque como você ajuda com a questão do retorno venoso, e você tira parece que você está menos 20 quilos de peso. Você sai super leve. E a única ferramenta que a gente tem hoje na ciência que faz isso. E para a saúde da coluna. Isso super. Lá na Reebok. A Reebok é onde é? Você tem várias, né? Mas são duas. Tem dentro do Shopping Cidade Jardim e tem na Vila Olímpia, na frente do Shopping Vila Olímpia, na Olimpíada 205. Você trabalha nas duas? Nas duas. Eu dei aula inaugural de spinning em 2003 lá na Vila Olímpia e hoje eu atuo na Cidade Jardim. Eventualmente, se precisar na casa do cidadão, você também vai? Sim, eu tenho moto e vou. Não tem segredo. É só uma questão de agenda, ver e tal, Sim. dá uma olhadinha, Sim. faz uma pré-análise, vê o que você precisa fazer e tudo bem, né? Vamos pensar um pouquinho mais. Vamos imaginar que o cara é um atleta, um negócio, você atende também esse tipo de cliente? O que acontece, lembra? A flexibilidade é uma das capacidades. Um dos problemas é sempre o alongamento em termos de contusão futura, musculatura. Ninguém trabalha, ninguém trabalha com isso. É isso que eu estou te falando assim. Hoje nós somos, na Reebok, em 580 personagens cadastrados. Significa que essa pessoa vai lá e dá pelo menos uma aula por mês. Personagens. Sabe quantos personagens trabalham com alongamento? Tem eu, duas pessoas. Imagina um futebol profissional. Sim. Não sei, você vê o aquecimento que os caras fazem? Sim. É o mesmo aquecimento que fazia no meu tempo. Sim. Não tem muita mudança. Quer dizer, tem os preparadores físicos, é lógico que são especialistas e tal, tudo bem, nada contra, mas eu conheci vários, Hélio Manfia, Moraci, Santana, sujeitos que começaram com tudo, né? Mas é a mesma coisa. Eu não vejo esse tipo de preocupação. Não. Tem que ter essa preocupação. Até seria interessante essa preocupação com o atleta, seria? Sim. O que você acha? Tem, e hoje... Poderia ser? Essa questão dos é uma treinamentos... Ideia, não? É uma ideia e o que acontece bastante é que os clubes profissionais bem estabilizados, Palmeiras, Corinthians, os caras já mudaram o sistema de treinamento. Então, hoje você trabalha com mobilidade, você tem N coisas que os jogadores... teoricamente se machucam menos. É que o nosso calendário, imagina, na Europa, um jogador profissional vai ter em torno de 40 a 45 jogos. O ano passado o Fluminense jogou 73 vezes. Então não tem corpo que vai aguentar a intensidade. E, por exemplo, nos anos 70, Tostão corria 7, 8 quilômetros num jogo. Kaká, meados dos anos 2000, já corria 12. Hoje os caras estão correndo 14 quilômetros. Então, é o mesmo esporte, o mesmo tempo, só que a necessidade física de intensidade do esporte hoje mudou. Hoje, um Pelé não duraria muito tempo.
Eu andei um tempo nisso. O detalhe, eu penso que o treinamento desses profissionais, por isso que eu estou, sei lá, uma ideia, né? Não sei como é que está a coisa hoje, mas dependendo da posição que o cara jogue, precisa estar preparado para um determinado tipo de função que ele vai fazer no campo. Sim, hoje está muito específico. Um volante não para de correr, ele tem que ter pulmão, força física e tal. Sim. O lateral, alguma outra coisa, que hoje é meio campo. O central, impulsão. Então, esse tipo de coisa, todo esse teu trabalho funciona? Não, ele vai ajudar. O meu trabalho está muito mais ligado à recuperação muscular desse cara do que não. E aí a gente melhora o que a gente chama de tônus muscular. Ou isso não chegaria a um top profissional? Quer dizer, o teu negócio é regeneração de um cidadão normal que não é um atleta, é isso? Porque o que acontece? Para atleta, o tipo de treinamento como esse tem que ser muito mais intenso. Então, por exemplo, eu cheguei a estagiar com a Seleção Brasileira de Ginástica Olímpica no Clube Pinheiros. Meu irmão, o que se faz com as crianças é surreal. Mas, de novo, esporte não é saúde. Esporte não é saúde. É performance, você vai envelhecer mal. O que vai ser bacana para ti é atividade física. Você fez atividade física, você vai ter uma longevidade de vida com muita qualidade. Se você é esporte profissional, Uma coisa, outra coisa. É isso que eu queria ver com você. Então, é a história do bailarino. Pô, a maioria dos meus amigos bailarinos hoje, com a minha idade, os caras estão completamente quebrados. Porque é esporte. Há um tempo atrás, faz tempo que eu não vejo o Moraci, que a gente conversava, o Hélio Mafia, né? Preparadores físicos. Não tinha, na época, nenhum cara de ponta com mais de 70, 80 anos vivo. Não tem. Não tem. E o último que morreu foi o Newton Santos, da turma. Mas eu acho que essa turma que vem nesse preparo que é brutal, né? Quer dizer, o preparo físico é brutal. Esses caras nem vão chegar nisso, quer dizer, sei lá. Até pode chegar, porque eu não estou contra o preparo. Sim. Eu estou falando, acho que é muito mais preventivo o teu. Sim, né? não, mas, por exemplo, vamos dar um exemplo clássico. Será que não era bom um trabalho desse em termos profissionais? Até pode, mas é pouco perto do que... E os caras não têm tempo de nada. Pouco perto do que o cara precisa. Não, e que o cara precisa para hoje à noite. É né? isso. Ele precisa fazer... E isso, hoje você já tem botinhas de compressão com ar. Os caras já fazem tudo que a fisiologia permite, já faz. Entendeu? Então, o que eu faço... Quando a pessoa faz uma massagem relaxante, ela sai com a sensação do corpo relaxado ali e no dia seguinte Isso acaba. Não é para atleta de ponta. Não. Regeneração do corpo de um cidadão natural. Sim. Porque é isso. Só que em vez dessa massagem, a sensação de bem-estar durar só até o final do dia, o dia seguinte você já acordar, vai te durar 2, 3 dias, uma sensação boa. Porque você está trazendo a musculatura de novo para o lugar que está. E com o tempo a gente vai ganhando esse tônus muscular, que é o essencial, que é o nobre da gente, que é a propriedade elástica do músculo. O teu trabalho, Madelo, precisa ser filiado à tua companhia de... Não. Ligar para você... Alô, ligou, a gente agenda uma aula. Pode ser lá ou pode ser em algum lugar que o cidadão queira. Sim. Então, Madelo, conta mais alguma coisa, o que você pode fazer... Eu não sabia nada disso. Mas é isso. Como você falou, não tem roteiro, vamos contar. Não tem roteiro. Está ótimo. O que é muito bacana desse tipo de programa perfeito, porque tá perfeito. É legal gerar essa surpresa. Exatamente. E o que eu brinco muito com todo mundo que faz aula comigo. A pessoa sempre tem que sair melhor do que chegou. Nosso bate-papo aqui está maravilhoso. Eu sei que, por exemplo, aqui a gente já está sendo melhor do que a gente chegou. É verdade. Então, um bate-papo leve, a gente está falando sobre coisas da vida. Normal, é justamente normal. isso, entendeu? Então normal. Assim que tem que ser a vida. O que mais você propõe para efeito de físico do cara, um cidadão normal, um cara com 80 anos, um cara com 70? Fora esse alongamento, o que você acha que prevê? Mais alguma coisa? Ou só o alongamento já é importante? Ale, o corpo precisa de movimento. Então, das 6 capacidades físicas, eu acabo me especializando em uma que a galera faz pouco, mas o mais importante cai naquele clichêzão, não, você tem que fazer academia. Não, de verdade, se movimenta, sai de casa. Se você pode fazer uma academia, porque a pessoa fala assim, eu não tenho tempo, eu preciso comer, não sei o quê. Galera, falei, é muito mais baixo. Hoje, uma das grandes problemas, epidemias que a gente tem com o mundo hoje. Eu perdi minha mãe pela depressão. Mas hoje a gente está tendo muita gente com doenças mentais. A pessoa está tendo pânico. A pessoa...
E aí começa a entrar naquele círculo vicioso de medicação e não sei o quê. E por incrível que pareça, eu trabalho com alguns psiquiatras parceiros também, e a corrida pela produção de dopamina, pela produção de endorfina, junto com a ação da medicação, hoje é um dos melhores quadros clássicos que a gente consegue tirar essa pessoa da doença. Então, não é através apenas da medicação. A medicação precisa ser potencializada com atividade física. E aí, o que é essa atividade física? A pessoa está com depressão, não quer sair de casa. Vai no Ibirapuera e dá uma caminhada vendo o lago, vendo as flores, vendo árvores e volta. É psicossomático, né? Tem muita coisa psicossomática, né? Sim, mas é porque a pessoa acaba, como é o tema do meu livro, bike, a sua vida em equilíbrio. Através da bike você precisa ter equilíbrio, você precisa ter força, você precisa ter pulmão. A bike é uma mega ferramenta boa e que faz você viajar. E o cara que tem muita idade, que não já está dentro de um negócio, vai andar, vai caminhar, vai devagar. Não, É isso aí, eu estou falando bobagem. Não, ele pode e ele tem que fazer musculação. E aí, por exemplo, assim, ai, gente, mas minha massa magra não cresce, ai, não sei o quê. Pô, acabaram de criar o Danette, o todinho do idoso. Qual que é o Danette, o todinho do idoso? Você sabe qual é? Não. Iopro, cara. Iopro, meu irmão. Porque você toma o Iopro, que já tem lá suas 15 gramas de proteína, ajuda na manutenção e você crescer, aumentar a tua massa magra. O que é isso? Iopro é uma bebida achocolatada, ou vários sabores, que funciona como se fosse um whey protein. Só que tem leitinho. E aí eu falo, meu, todinho do idoso, toma Iopro, galera. Em vez de comer o pão de queijo, é bom pra caramba. É bom. Porque ajuda você a Como é que chama? Iopro. Iopro, bebida da Nestlé, bebida láctea. Vem de onde? Vem do bar, não? Qualquer lugar. Tem no bar, tem no posto de gasolina, tem na conveniência, tem em todo lugar. Mas tem no boteco? Tem no boteco? Tem pra todo mundo. Pode tomar chopp? Pode até fazer um combo com o chopp. Não, mas brincadeira, mas é isso, porque de vez em quando a pessoa quer, pensa e fala assim, não, eu preciso emagrecer, que não sei o quê. Se caminhar, não emagrece. Sabe o que acontece com o problema da caminhada e o processo de emagrecimento? Qualquer coisa que você vai fazer para mudar o teu físico, que seja para emagrecer ou para aumentar a tua massa, 70% disso é alimentação. Então não adianta você falar assim, não, eu vou lá, treinei horas, caminhei, e vai comer lasanha. Já era. Não adianta. O Oswaldo emagreceu porque ele parou de comer. É justamente isso. Então, nosso padre, Dom Oswaldo, um abração para ele, ele entrou numa dieta severa. Eu falei, padre, legal, perdeu o peso que você precisava, agora está na hora de a gente ganhar massa magra. Porque ele basicamente fechou a boca. Tem Ozempic. Cara, é a cabeça. A partir do momento que a pessoa bota na cabeça, vai dar mau humor, você vai ficar meio esquisito, porque não é... Você tira fonte de prazer. Então, é o que eu brinco muito com a turma também nas aulas. Não adianta você chegar e colocar todas as suas moedas de vida numa única fonte de prazer. Então, por exemplo, você tem a tua família, você tem a tua saúde corporal, você tem a tua saúde religiosa, você tem os seus amigos, você tem o seu trabalho, você tem N coisas. E tem a comida. Se tudo na tua vida que te dá prazer é apenas comida, não tem como, você não vai conseguir sair dessa equação. Dedica um pouco da tua energia de felicidade para cada ponto desse, porque se de repente você perde você está apoiado por mais 5, e você não entra nessa coisa da falta, porque você lida com prazer. Fala, será que a pessoa fuma? Não é problema você comer menos. Não, e assim, mas é natural. É trocar a fonte de prazer. Então, por exemplo, assim, hoje eu tenho alunos jovens que são viciados em vape. Galera, pelo amor de Deus, a gente não sabe o que tem dentro desses cigarros eletrônicos. Não usem. Não usem. Tem lá na frente do Vila Mix, um vapezinho. Não compra, a gente não sabe o que tem. Hoje, por exemplo, assim, já está tendo muita morte de jovem com câncer de pulmão por causa do vape. E é extremamente viciante e prazeroso. Então, se você não colocar alguma outra coisa no lugar, você não vai conseguir tirar o vape. E assim sucessivamente. Né? Sabe uma coisa que aconteceu comigo, você está falando isso, eu estou lembrando. Eu, há anos, fumava 4 maços por dia de cigarro. E, de repente, eu parei de fumar. Por quê? Porque não, para de fumar, coitada, estava ferrando minha esposa. Então. Falei, não, é o seguinte, olha, se eu quiser fumar, eu entro num bar, pego uma cigarro e fumo. Acabou, eu não quero, não quero, você entendeu? Legal, quer dizer... Você conseguiu parar numa boa? Nossa, tranquilamente.
Quer dizer, você parei é de bem fumar. atípico. Não, é bem parei atípico. de fumar totalmente, já faz 20 anos, sei lá. Quer dizer, não me faz mal fumar, você. Porque eu me autoconvenci. Sim, Quer dizer, sim. era uma burrice que eu estava fazendo. É mais ou menos isso que você está falando, né? Quer dizer, É que eu vejo essa prazeroso. juventude Quer hoje. Eu dizer, falei, eu cara, não devo fazer isso, é eu preciso comer inaceitável. menos, eu não sei o que. Um negócio assim. Fazia certo. Meu amigo modelo, dá o último plá aí, vamos que vamos. Só quero agradecer. Espero que eu Agradecer tenha ajudado Agradecer a gente. a vocês, agradecer. a galera que está assistindo aí. Espero que vocês tenham gostado e qualquer coisa, tá aí aqui embaixo, nos caracteres, os meus contatos, para qualquer coisa. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Pessoal, foi muito bom trazer o Vini aqui. Ele só acrescenta. Foi o que eu imaginei. E muita coisa eu não sabia, hein? Olha, pensei em coisa menor ainda. Valeu, pessoal. Mais um podcast Pode Nosso. Muito obrigado e até a próxima. Fique com Deus. Valeu, Vini. Obrigado, irmão, mais uma vez pela Saúde. oportunidade. Espero que tenha Saúde. ajudado. Valeu, até mais. Saúde. Saúde para todos nós.